Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aos nossos encontros para o estudo e aprendizado da língua latina. Hoje vamos falar um pouco sobre as declinações latinas, um dos principais assuntos para quem quer aprender esse idioma. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as declinações e os casos latinos. São dois termos que não são muito familiares aos falantes do português. Eles não fazem parte, rigorosamente, da nomenclatura gramatical brasileira. Assim, um aluno de português, simplesmente, não vai estudar essas coisas na escola. Quando nós falamos em caso, no campo da gramática, nós estamos falando de funções sintáticas. Se você não é aluno de letras e não está familiarizado, não se preocupe. É algo bem fácil de entender. Pense o seguinte, uma palavra ela pode ter várias funções dentro de uma frase. Cada função que essa palavra pode desempenhar corresponde a um caso. Na língua portuguesa, os casos, se preferirmos chamar assim, são indicados simplesmente pela relação das palavras uma com as outras e pela sua colocação nas orações. Em línguas como o latim, o grego, o russo ou o japonês, nós temos, além da relação das palavras uma com as outras e sua localização na oração, elementos gramaticais que indicam qual função essa palavra está desempenhando. Via de regra, nem todas as palavras em uma língua vão se comportar da mesma forma. Então, cada padrão de palavras que tem um determinado comportamento é chamado de declinação. A língua latina tem 5 declinações famosas, são as 5 principais declinações. Quase todas as palavras da língua vão se encaixar numa das 5 declinações. É claro que há palavras que fogem a essa regra, mas são um número muito reduzido. Nós temos para palavras estrangeiras a possibilidade do encaixe em grupos mistos, em grupos que são particularmente compostos para palavras estrangeiras, particularmente palavras de origem grega, e temos também o caso, que é raro, mas acontece, de palavras de origem estrangeira que não vão sofrer declinação, vão ficar invariáveis. Devido ao fato de a função da palavra na oração ser indicada pela desinência que a palavra carrega, surge o mito de que uma oração latina pode ter qualquer ordem e isso não afeta o significado. Alguns livros, inclusive, dizem isso. E muitos alunos também não entendem muito bem a ideia e acabam passando esse mito adiante. Isso não é verdade. A língua latina, como qualquer outra, tem uma ordem natural que os falantes utilizam. É claro que existem possibilidades de variação, mas essas variações elas surgem com uma função específica. A função pode ser estilística, o falante pode querer impressionar seu interlocutor e as possibilidades mais variadas e mais difíceis de compreensão costumam estar na poesia. Mas a poesia tem uma vantagem. Em geral, ela vai estar no campo da escrita, o que permite que o falante retome o texto várias vezes e esclareça dúvidas caso surjam. A termos de curiosidade, para adiantar a vocês, a língua latina costuma seguir a seguinte ordem. Seria a ordem natural, a ordem não marcada da língua. Sujeito, objeto indireto, objeto direto e verbo. Os complementos da frase e os advérbios podem estar em qualquer lugar, mas, em geral, eles vão estar próximo ao elemento da frase a que eles se referem. Observe que a ordem natural em latim é diferente da ordem natural em português. Essa é a primeira coisa que precisamos memorizar e é o primeiro elemento que vai influenciar a nossa construção de frases em latim, assim como também deve direcionar o nosso trabalho de tradução. Bem, como esse vídeo de hoje é introdutório sobre o tema, eu não vou me aprofundar nem apresentar termos técnicos. Vou dar apenas alguns exemplos com 2 dos principais casos, o nominativo, que é o caso que indica o sujeito de uma oração, e o acusativo, que indica o objeto direto de uma oração. Vamos tomar como exemplo frases bem simples. Então, inicialmente, a menina ama, a menina adora chocolate, por exemplo. A palavra menina, o ela, pertence à primeira declinação e a palavra chocolate em latim é chocolata, também pertence à primeira declinação. Antes de continuar, permita-me acrescentar uma coisa.
As declinações a que uma palavra pertencem podem ser facilmente identificadas num dicionário. Os dicionários registram as palavras pelo caso nominativo no singular, seguido da desinência do genitivo. Na verdade, as palavras são agrupadas em declinações a partir da sua forma do genitivo. Mas o nominativo, claro, é a forma mais comum, a forma pela qual identificamos uma palavra primeiramente. Então, as palavras da primeira declinação terminam no singular nominativo em A. É o caso de puella e chocolata. No caso acusativo singular, as palavras manterão uma forma bem parecida. Nós teremos a mesma forma inicial do nominativo, acrescida da desinência M. Então, puellam seria menina, no caso acusativo, e chocolatam, chocolate, no caso acusativo. Vamos ver um exemplo na frase. Puella amat chocolatam. A menina ama chocolate. A menina adora chocolate. Essa frase já não está na ordem natural do latim, está na ordem do português, mas é perfeitamente possível em latim também. Se nós quisermos, a frase poderia ser reescrita da seguinte forma: Chocolatam amat puella, e ainda assim teríamos a mesma frase, o mesmo significado, porque o que indica a função, quem é o sujeito na frase, é a terminação. A terminação do nominativo ainda está na palavra puella. Entretanto, se nós mudarmos a desinência, mesmo que mantenhamos a ordem primeira, puellam amat chocolata, nós já temos uma inversão de quem é o sujeito, quem é o objeto. Então a frase passaria a significar que o chocolate ama a menina, o que é gramaticalmente correto, porém é uma frase que não faz sentido. Tomando um outro exemplo, nós poderíamos dizer puella et puer chocolatam edunt, que significa a menina e o menino comem chocolate. Então observem, agora nós temos um sujeito composto, a menina e o menino, puella et puer, um verbo no plural, edunt, o verbo comer, edunt, na terceira pessoa do plural, no tempo presente, e chocolatam, chocolate, no acusativo singular, certo? Com a função de objeto direto da frase. Observe que nós já temos uma outra formatação, as palavras já estão em uma outra ordem. Dessa vez o verbo está no fim, seguindo a ordem natural de uma oração latina. Ainda assim, o que me diz quem é sujeito e quem é o objeto da frase é a desinência das palavras, e não a localização das palavras na frase, como nós fazemos em português. É possível nós termos frases sem sujeito explícito em latim também. Então, por exemplo, a frase como chocolatam edunt é perfeitamente possível e correta em latim, que nesse caso significaria eles comem chocolate. Comem chocolate, mas não sabemos quem é o sujeito, quem são esses eles. Espero que você tenha conseguido entender essa noção do que é um caso e como ele vai ser utilizado dentro de uma frase. Os exemplos que eu dei agora foram exemplos muito simples, mas a ideia, na verdade, dos casos e desinências não é mais complicada do que isso. Apenas acontece que nós teremos uma razoável variedade de formas e isso leva algum tempo para que a gente consiga memorizar e utilizar com naturalidade. Mas nada que assuste. Na verdade é algo muito simples, vocês vão ver. O que eu gostaria com esse vídeo de hoje é que vocês entendessem a ideia básica e vissem como funciona com alguns exemplos simples. A partir de agora, nos próximos vídeos, quando falarmos de gramática, nós vamos apresentar a vocês os casos latinos com exemplos para que vocês possam praticar e para que vocês possam também, a partir da experiência e necessidade de vocês, buscar as palavras novas no dicionário, em outras fontes na internet e não só serem capazes de traduzir, bem como expressar as próprias ideias que vocês queiram em língua latina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Salve!